Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e estamos na nossa playlist aqui de releitura da disciplina de modelagem e simulação, falando aí sobre teoria de filas. Eu tinha prometido no vídeo da aula passada, que foi sobre o projeto 4, que era a aplicação de equacionamentos de teoria de filas, modelos MM1 e MMS, e agora a gente vai dar continuidade a isso. Se você não viu, eu acho que vai aparecer um card em algum lugar aqui. Certo? E eu vou mostrar também outras opções interessantes de materiais livres e gratuitos que estão à disposição de vocês. Se vocês puderem curtir, comentar, se engajar, agradeço, porque aí isso ajuda a dar visibilidade ao canal. Então vamos dar início aqui, pessoal. Como sempre, eu gostaria de colocar aqui na descrição do vídeo, você tem acesso a todo esse material que foi feito da disciplina de simulação de sistemas. O que a gente está fazendo aqui é que a gente sempre põe uma semana, por exemplo, essa semana 5 que a gente está falando agora, né? E aqui, se você clicar nessa figurinha aqui na legenda, vai aparecer de fato o material lá para o curso da Univesp, que também é livre e gratuito. E aqui você tem os links para as videoaulas que a gente vai utilizar como referência para esse projeto 5, aula 17 e 18. É um link para videoaula no YouTube, tá? E aqui nesse Gate 5, depois a gente vai completar, a gente vai colocar esse notebook, né? Enfim, o vídeo associado ao notebook. Então, o que acontece é que a gente vai tratar nesse vídeo, inclusive aqui nesse notebook tem um link para o vídeo em que se fala aqui, né, esse vídeo da aula 18 aqui, da videoaula 18 lá do curso da Univesp, sobre sistemas de filas em série. O que é sistema de fila em série? Imagina uma linha de produção, você tem vários estágios ou várias etapas, e para cada estágio ou etapa, você tem ali chegada de produtos. É claro que aqui o importante é que a taxa de chegada lambda, o intervalo entre as chegadas siga uma exponencial que tem uma média lambda, tá? E aí, esse lambda, se ele siga uma exponencial e se dentro aqui de cada estágio você tiver múltiplos pontos de atendimento ou um ponto de atendimento, mas, de qualquer forma, se aqui o tempo de atendimento seguir uma exponencial para cada servidor e os servidores idênticos, ou um único servidor, né? E além disso, se nesse caso, aqui em cada estágio eu tenho capacidade de atendimento, a intensidade de tráfego ρ, que é lambda sobre S vezes μ, ou sobre μ, se tiver apenas um servidor, se isso for menor que 1, eu garanto estado estacionário, ou seja, a capacidade de atendimento em cada estágio, e aí com isso eu consigo aplicar os equacionamentos que eu vou mostrar para vocês. Isso que eu acabei de falar para vocês, ou comentar, é justamente essa coisa, são as condições do teorema de Jackson, tá? Então aqui você tem por escrito tudo isso que eu acabei de falar agora, tá? As três condições ali para a aplicação do teorema do Jackson, inclusive a referência na Wikipedia, para você, se você quiser aprofundar, tem ali bonitinho, embora aqui eu tenha colocado os slides lá da videoaula, tirei um print, né? E aí mostrando justamente essas condições aí para você poder aplicar todo o equacionamento que a gente viu lá de modelo MM1 ou MMS em cada estágio, pode ser utilizado, certo? E aí o que é importante ou interessante é que eu posso aplicar isso para esse exemplo numérico, que é bem pequenininho, mas é para ilustrar, é uma coisa didática. Então você tem um primeiro estágio que só tem um ponto de atendimento. Aqui no caso, você tem uma fila para a instalação do motor, e logo depois da instalação do motor, você tem uma segunda fila, que é para a instalação das rodas, só que aí você tem múltiplos pontos de instalação das rodas, certo? E a partir daí você tem os carros prontos. Então o que você pode fazer é basicamente, pessoal, fazer esse atendimento aqui. Então você tem a taxa lambda de 54 carros chegando por hora, ou chassi chegando por hora, faz a instalação ali de motores em 60 carros por hora, nesse estágio 1. E depois no estágio 2, para instalar as rodas, eu tenho servidores idênticos que fazem a instalação ali, em média, seguindo uma distribuição exponencial, né, de 20 carros por hora, tá? Só que eles estão em paralelo, são servidores em paralelo, isso é importante. Muito bem. Então, pessoal, o que eu posso fazer? Para esse primeiro estágio, eu aplico o equacionamento para calcular o tamanho médio da fila, né? Então, sabendo a intensidade de tráfego ρ,
que é lambda sobre mi. Nesse caso aqui, porque só tem um ponto de atendimento, eu consigo chegar no tamanho médio do número de carros. Então, isso aqui é tamanho médio do número de carros, não é o tempo, né? A gente poderia ter calculado o tempo também. Mas vamos dar continuidade aqui, ó, no estágio 2. Eu uso um outro equacionamento, que depois a gente vai detalhar mais para frente, tá? E nesse outro equacionamento, eu já tenho que calcular, já tenho que ter não só o ρ, mas essa probabilidade de encontrar J carros nessa etapa do sistema, onde J é maior do que o número de servidores. Lembrando aqui que a fila pode ser tão grande quanto você queira, tá? Tem essa condição. É claro que não vai explodir, porque a intensidade de tráfego eu já verifiquei aqui, é mais que suficiente para que não tenha uma explosão da fila, né? Eu fiz o ρ é igual a lambda sobre S, que é o número de servidores, que é 3 vezes mi, e aí garanto que é menor que 1, então posso aplicar os equacionamentos do modelo MMS, tá? Aqui deu esse número de carros em média, a fila, então eu posso consolidar essas informações que eu obtive no estágio 1 e 2, e com isso obter o tamanho médio da fila, considerando os dois estágios, e eu posso transformar isso para horas, então eu posso passar de número de carros para horas, usando os equacionamentos que eu mostrei anteriormente, como é que você converte de L para W, tá? Tá na aula anterior, ou se você preferir também, aqui também é falado nas videoaulas, tá? Detalhado nas videoaulas. Aqui eu estou apresentando um resumão, estou fazendo uma releitura, ok, pessoal? Um react. Muito bem. Aí, pessoal, com isso, eu já tenho aqui, ó, o tempo total de espera, posso passar de horas para minutos, certo? Para esse pequeno exemplo. Além disso, eu poderia ter algo mais complexo, eu poderia ter o que a gente chama de redes de filas. Então, eu tenho sistemas de filas em série, que é como se fosse a linha de montagem, e agora eu posso ter redes de filas. E no caso das redes de filas, pessoal, eu posso ter uma situação mais complexa, que para cada estágio eu tenho uma taxa de chegada, eu tenho probabilidade da peça, após passar aquele estágio, ir embora, está pronta, ou uma probabilidade dela ter que seguir para o próximo estágio. Então você veja aqui, por exemplo, que nesse primeiro estágio tem uma taxa de chegada de 8 peças por hora, e aqui é a taxa de atendimento do número de peças, né? Aqui a probabilidade é 50% da peça ir embora, está pronta, ou 50% dela ter que passar por um segundo estágio. Nesse segundo estágio, você tem uma probabilidade de 3/4 da peça estar finalizada, ou de 1/4 dela ter que passar pelo estágio 1, tá? E aí o grande truque, pessoal, desse tipo de situação é você converter isso daqui para algo equivalente a um sistema de filas em série, tá? Você tem o que a gente chama dessa taxa lambda, né? Essa situação aqui, como se fosse essa situação, tá? Isso tudo está descrito no vídeo, na videoaula, que eu, enfim, coloquei o link aqui também, ó, tá vendo? Tem o link para a videoaula. Se você tiver interesse ou se você quiser aplicar para uma situação na qual você tem esse tipo de problema, é uma coisa bacana, tá? E o que ficou para o projeto, né? Então, para o projeto, veja o seguinte: o que é o projeto 5? Eu vou aplicar redes de filas aqui, e aí usando a matrícula da pessoa, né? Eu vou resolver o exercício 1. Só que aqui, o que vai ser variável? O que vai ser um número dependente da matrícula da pessoa? O lambda, que é justamente esse lambda que vai dar a todas as outras métricas, né? E aqui eu mantive as taxas de atendimento, tá? Então, a taxa de chegada lambda é diferente, mas as taxas de atendimento são mantidas e o número de servidores também, tá? Já nessa situação de filas e retrabalho, o que é variável, né? Então, eu vou te dar aqui um R1 e um R2, né? Aqui você vai calcular um outro R1 e R2 baseado na sua matrícula, que vai ser diferente. Então, para um R1 e um R2 diferentes, você vai ter que recalcular as métricas de avaliação de desempenho do sistema, que são calcular as taxas de chegada equivalentes lambda 1 e lambda 2 e o tempo médio no sistema. E, portanto, você vai ter que assistir o outro vídeo lá para fazer essa releitura usando um programa Python. Então, a vantagem é que você não vai precisar fazer na mão, como eu faço no vídeo ali. Mas você pode usar o vídeo como uma referência para validar, para ver se os cálculos do seu programa automático
estão corretos. Já fica a dica aí para te ajudar, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E aguardo vocês. A gente está chegando no final do curso. E aí a gente vai chegar em projetos mais aplicados, porque parece tudo muito teórico, muito longe, abstrato. Mas sem essa bagagem, a gente não consegue aplicar isso de maneira correta, de maneira adequada, de fato, em problemas reais, com a percepção, com a noção, com o uso de estatística, com o uso da teoria. E aí você pode ficar perdidaço na hora de, mas parece que não está dando certo. Mas você olhou todas as condições para que aquilo funcione, para que aquilo dê certo, né? Enfim, esse é o ponto. Muito obrigado, um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!